Meus queridos do segundo ano, que bom tê-los aqui novamente. Parabéns mais uma vez pelo esforço que vocês estão tendo aí para adquirir conhecimento num momento tão difícil. E qual momento que não é, né? Bom, que bom, termodinâmica, termologia como um todo, né? Ficou para trás, ficou um capítulo bem interessante, espero que você tenha gostado. Só que agora nós vamos começar mais uma sessão, que é ondulatória. Vamos estudar os movimentos ondulatórios que estão ao nosso redor. E vamos começar vendo essa ideia de ondas, certo? Se você perceber, ao seu redor tem vários movimentos ondulatórios, tem várias ondas que, na verdade, você até conhece. Não somente aquela da praia, né? Então, bora ver o que aqui fazer um apanhado do que a gente vai precisar, né, para essa nossa sessão. Muito bem. O que nós conhecemos aqui? De repente, você deva ter visto num estádio de futebol, o que nós chamamos de ola, é quando todas as pessoas fazem aquele movimento com a mão e parece que está, literalmente, uma onda está percorrendo o estádio de futebol. Mas esse é um termo que a gente usa, né? Uma onda. Só que nós temos outro tipo de onda, como, por exemplo, ondas eletromagnéticas ou magnéticas, como você está vendo aí, a figura no meio aí de um exame de ressonância magnética, nada mais é do que um tipo de onda. Também, se você jogar uma pedrinha num lago, você está vendo ali que formam várias ondas, mas nós temos diversas. Nós temos ondas de rádio, ondas de TV, raio-x, ultrassom, tudo isso. Então, você conhece muitas coisas, micro-ondas, né, som. Então, bora ver o que envolve esses complementos, essas teorias desse movimento ondulatório que acabamos chamando de MHS. Mas vamos ver isso lá para frente. Bom, primeiramente, que viria a ser uma onda? Bom, dá para perceber essa figura, de repente você até já brincou disso, né? Pegar uma corda e fazer esse movimento aqui de batimento. Tá? Olha como é que você faz. Você levanta a corda e baixa e passa daquele estágio, né, inicial. Aquele movimento, aquele sinal que você mandou é transmitido por toda a corda, certo? Aí você vê justamente aquilo que você fez andando, vamos dizer assim, no todo o comprimento da corda. Então, nós podemos aqui definir o que viria a ser onda. Qual seria o conceito para nós aqui? Bom, onda é toda perturbação que se propaga em um meio. E nessa propagação, apenas a energia é transportada, não havendo transporte de matéria. Se você já passou por essa experiência de estar dentro de na praia, aí lá vem a onda, você não está na beira, você está no meio. E veio a onda alta, elevou você e voltou, né? Ou seja, ela não te transportou, no meio não, na beira sim. É uma outra situação. Então, esse movimento aqui significa que não existe transporte de matéria, tá? Você não é levado, você não é carregado. É só energia. A energia da água aqui elevou e foi levando você. Então aquela energia passou por você e te elevou. Então não esqueça disso, tá? Essa teoria é importantíssima. Uma onda, ela sempre transporta energia, nunca matéria, tá? Bora continuar aqui nessa nossa teoria. Então, se você entende aquele princípio que eu coloquei, ó, nessa figura aqui tem um batimento. Tá vendo que a corda ela foi suspensa aqui nesse nível zero? E essa suspensão aqui, ela vai sendo repassada. Tá vendo que enquanto ele aqui estava no momento 1, momento 0, perdão, aqui ele passou para o momento 1, o momento 2, e aí o movimento aqui da corda de batimento já passou lá para baixo. Então vai se transportando essa ideia, essa informação, como se fosse um telefone sem fio. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, essa parte da corda que estava parada nesse primeiro momento, que eu pintei, ele continuou parado, aqui é o limite. E aí a energia foi cedida a ele e ele subiu. Ele aumentou de tamanho, na altura, perdão, e voltou. Então, se você perceber, na sequência, ele vai para baixo. Mesma coisa se eu tivesse colocado uma pedra bem aqui
nesse lago, vou pintar aqui, ó, lá embaixo, tá? Tava solitária lá, uma pedra veio, perturbou a água, até que quando chegou nela, elevou. A energia foi transportada até ali. Então, bate essas informações que elas vão sendo interessantes. Natureza da onda, das ondas, né? Nós temos dois tipos. O primeiro delas é que nós chamamos de energia mecânica. Energia mecânica é aquela que precisa de um meio para... Olha, necessita de um meio para se transportar. Então a gente percebe que as ondas mecânicas elas não vão acontecer no espaço, por exemplo, no vácuo, tá? Então aquelas ideias daqueles filmes de naves estelares atirando e tum, 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 isso não existe, porque lá no espaço não tem matéria, é vácuo. E o som é uma onda mecânica, então tudo isso não aconteceria ali, tá? Porque o som é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para transportar, seja uma corda, seja o ar, precisa. Diferente das ondas eletromagnéticas, elas não precisam, porque elas não são transportadas, na verdade elas são transportadas em pacotes, ou o que nós chamamos de fóton ou quanta, certo? E aí nós temos os sinais de rádio, nós temos o sinal de TV, micro-ondas, raio-x, raio gama, e assim por diante, raios cósmicos. Então essa é a ideia. Ó, ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio. Elas até andam no meio, mas elas não precisavam daquele meio, tá? Ainda analisando as ondas, quais são os tipos de ondas? Nós chamamos de transversais e longitudinais. O que viria a ser? Você está percebendo que tem a direção do movimento, direção de vibração e a direção do movimento. Quando a direção do movimento é, por exemplo, aqui na vertical, e a direção e o deslocamento da onda é horizontal, ou seja, isso é uma onda transversal. Quando a direção de vibração é perpendicular ou transversal à direção do movimento. Diferente das ondas longitudinais, que tanto a vibração quanto o deslocamento, que no caso aqui, não sei se está vendo nessa segunda figura, olha, ele está vibrando assim e o deslocamento da onda também está indo para ali, tá? Essa primeira figura aqui, a figura A, é uma transversal, tá? Porque a gente está movimentando assim, vertical, e a onda está se deslocando na horizontal. Transversal e longitudinal. Vai guardando as informações, relembrando, né, no caso, né? Também na classificação nós temos ondas que são unidimensionais, por exemplo, uma corda é uma dimensão só. Bidimensionais é quando ela por exemplo, a superfície de uma água, né, da água, né? Quando a gente joga uma pedra, ela se desloca em duas dimensões, uma superfície, uma área. E tridimensionais, que aí vão ser nas três dimensões. O som é, por exemplo, uma onda tridimensional, né? Ela se desloca em todas as três direções que conhecemos. Muito bem. Fechando aqui nossas ideias, frequência e período. E nós estamos cercados de movimentos que são oscilatórios, né? Que trabalham com essa repetição de movimento, como esse balanço ali. Então vamos definir aqui o que é frequência e o que é período. Frequência, que nós vamos representar pela letra T, tá bem? T, ela nada mais é do que o tempo para se executar uma oscilação. Deixa eu escrever aqui. É o tempo para uma oscilação. Certo? Então, por exemplo, o balanço demora 2 segundos para ir e voltar. Então, o período desse balanço é de 2 segundos. Deu para perceber? Olha, 2 segundos. É o tempo para uma oscilação só. Saiu e voltou. 2 segundos. E frequência? Frequência a gente vai representar por esse F minúsculo aqui. Tá? O que seria frequência? Frequência é o número de oscilações, olha aqui, é o número de oscilações em uma unidade de tempo. Então, olha lá, ele faz tipo 3 oscilações em 1 segundo, olha aqui, unidade de tempo.
Então aquela é a frequência dele. Tipo assim, com que frequência você come no dia? Então você vai dizer 3 vezes numa unidade de tempo, dia. 3 refeições no dia. Deu para perceber? Então, imagina que eu faço 3 oscilações em 1 segundo. Então eu tenho uma frequência. Bom, deu para perceber que a unidade de período é uma unidade de tempo. Ou é segundo, ou é minuto, ou é hora, ou é dia. Tudo bem? No caso aqui no SI, a unidade de período vai ser segundo, tá? Segundo. E a unidade de frequência? A unidade de frequência vai ser hertz. É assim que nós chamamos. Acho que você já escutou várias vezes essa unidade. Kilohertz, megahertz, alguma coisa assim, talvez no computador, talvez no rádio, alguma coisa assim. Agora deixa eu finalizar com uma equação que diz assim, que a frequência é o inverso do período. Não sei se você percebeu, período é o tempo para uma oscilação, enquanto frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Viu que ele é o inverso? Então, hertz, se você for perceber, é o inverso do segundo. Então é 1 sobre segundo também, tá? Porque 1 sobre período, 1 sobre segundo. Tá? Depois a gente vai discutir mais sobre as outras unidades de frequência, como RPM e tantas outras, tá bom? Mas esse aqui foi o nosso resumo da nossa aula, para aquilo que a gente vai precisar para as próximas, tá tudo bem? Então, dê uma olhada lá nos exercícios. Abraços!